Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade, né, de estar aqui, dar continuidade, agradecer ao Delano aí pelo estudo do Evangelho, e vamos continuar com a introdução do Livro dos Espíritos. Só lembrando, quem quiser participar de alguma forma, pode ficar à vontade, tá? Se tiver algum comentário, algum acréscimo, alguma dúvida, quiser contradizer de alguma forma, discordar, pode ficar à vontade, tá? E quem quiser perguntar também pode. Aí eu passo a Jaqueline e ela responde. Tá bom? Podemos ficar à vontade, tá? O estudo é estudo participativo. Então, quem quiser participar, fique à vontade. Não vou ficar insistindo, senão fica até chato, né? Então, nós estamos estudando a introdução do Livro dos Espíritos. Estamos recomeçando o estudo do Livro dos Espíritos. E hoje estamos numa parte, no capítulo 6 da introdução, que eu achei muito interessante, ele fala do resumo da doutrina dos Espíritos. É um resumo um pouquinho maior do que aquilo que está na lista ali, ó. Então, tudo que está ali está aqui com um pouquinho mais de explicação, que ainda não é suficiente. O que vai realmente ampliar é o livro todo. Então, todos estão convidados para estar aqui até finalizar o livro, que não vai ser hoje, claro. E depois amplia com as outras obras, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno e a Gênese. Aí completa a obra espírita codificada pelo Kardec. Depois vem as obras complementares. Assim, só para as obras complementares, só do Chico Xavier tem mais de 400 livros. Certo? E aí a gente vai estudando e vai aprendendo um pouquinho. Bom, o que ele diz aqui nesse resumo? Os seres que se manifestam designam-se a si mesmos, como dissemos, pelo nome de espíritos ou gênios. E dizem alguns, pelo menos, que viveram como homens na Terra, constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Então, ele iniciou explicando, né, só para a gente se localizar, que esses seres se comunicaram e que ditaram as respostas dessa obra, eles se identificaram como espíritos. Alguns colocaram como gênios, mas ficou para nós como espíritos. Disseram que alguns, pelo menos, viveram aqui na Terra e foram conhecidos. Santo Agostinho, São Luís, Paulo, o apóstolo, João Evangelista, que a gente sabe que viveram aqui. E outros que a gente não conheceu e muitos que nem se identificaram. Então, eles, em conjunto, ditaram a obra e deram as respostas de acordo com a pergunta que foi feita. Aí vem assim, resumimos em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, a fim de mais facilmente responder a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Se a gente conseguisse guardar, o ideal seria, não pode falar decorar, mas não, né? Professor agora não pode, os professores modernos agora não podem falar decorar, não. A memória já é a mesma coisa, né? Mas né? Mudou a expressão. Então, se a gente conseguisse memorizar, né? Não tem realmente que decorar palavra por palavra, mas entender a ideia, para que a gente pudesse colocar essa ideia em prática. O ideal seria isso. Se nós hoje, com todos os conflitos que vivemos, se nós conseguirmos entender que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, mas principalmente, isso a gente pode memorizar, soberanamente justo e bom. Aí a gente entenderia que não há
injustiça na terra, em lugar nenhum, do ponto de vista divino. Que tudo que acontece na terra está sob uma bondade e uma justiça divina. E quando nós interpretamos as coisas como maliciosas ou maldosas, coisa parecida, são as questões humanas. E Deus permitiu que o homem experimentasse, falhasse e depois recomeçasse até acertar. Certo? Essa é a ideia. Então, Deus, então, continua sendo soberanamente justo e bom. Permite que o homem tenha acesso aos próprios erros, através da experiência, e depois conserte. No conserto, ele aprende mais e, ao mesmo tempo, conserta e resolve. Ok? Aí ele fala, criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal. Os seres imateriais constituem o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Então, nós vivemos em dois mundos, né? O mundo material e o mundo espiritual. O mundo espiritual é o dos espíritos, é o definitivo, é o eterno, é o que antecede tudo e continua. O mundo material, tudo que é matéria, é passageiro. Então, o mundo material vai passar. Nós somos espíritos, ele vai falar aqui, que estamos vivendo num corpo material, num mundo material. Um dia, nós, espíritos, vamos deixar o corpo material e, automaticamente, o mundo material. Vamos continuar existindo. Se daqui a 200 anos nós voltarmos aqui no mesmo lugar, esse ambiente que nós estamos hoje estará totalmente transformado. Então, quem imaginar a Terra, não precisa ir tão longe, né? Mas quem imaginar a Terra ou os nossos ambientes no tempo que nós nascemos, eu já tenho tanto tempo que eu nem lembro mais. Mas se a gente for imaginar, né, a partir de onde a gente lembra, nós vamos ver assim, profundas mudanças. Hoje eu estava até vendo uma reportagem na televisão, eles estavam falando de um córrego que foi organizado, né? Fizeram uma avenida em cima de um córrego em Igarapé. Aí o pessoal, quer dizer, inaugurou agora e o pessoal já está falando da diferença que deu lá. Daqui a 10 anos, as pessoas que lembravam do córrego, se forem contar para as que não lembram, elas vão chegar e falar, nossa, mas que diferença que fez, né? Essa avenida aqui embaixo, que era um córrego, por isso que eu lembrei. Essa avenida Américo Vespuccio, ela era um córrego. Ali era tudo terra, cheio de trilhos. Um córrego grande passava por ali, é difícil até imaginar isso, né? Ia passar por ali tudo. Era tão complexo o negócio, não sei se complicado, que a gente, quando vinha, o final do ônibus era na pracinha da Aparecida ali, né? Quando a gente vinha de ônibus até lá na praça, em época de chuva, a gente tinha que descer para atravessar o córrego, né? Eu estou falando aqui, hein, do lado ali. Para atravessar o córrego, se estiver chovendo muito, tinha que ficar horas esperando o córrego esvaziar para poder passar. Você consegue imaginar isso? Sim? A própria casa, uns anos atrás, retornando uma casa, salão, salão todo, Exatamente. Isso aí não tem tanto tempo, né? Se bem que já tem, né? Nós inauguramos aqui em 1990. Então, de 90 para cá, né? Foi outro dia mesmo, né? Olha o tanto de mudança que teve. Então, se a gente analisar, vamos olhar para nós, lá na frente do espelho. Quem tiver coragem, né? De olhar na frente do espelho, e nós vamos ver grandes transformações.
Dizem até que Deus, na medida que a gente vai envelhecendo, ele vai diminuindo a visão, né? Sabiamente. Ele vai diminuindo a visão, para você não enxergar direito a tragédia que está virando às vezes, né? Eu tenho, né, um cunhado já desencarnado, médico, e ele falava que a velhice é uma fábrica de monstros. Ele falava, claro que não é, né? Ele falava. Então, mas é interessante. Então, as transformações estão acontecendo. Agora, nós podemos e devemos nos adaptar às transformações, porque tudo isso faz parte do nosso crescimento também, né? Bom, então, o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente, sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espírita. Então, como espírito, nós continuaremos e sempre e cada vez mais bonitos. Quanto mais velhos e mais evoluídos, mais bonito. Então, vale a pena ser espírito, né? Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível e sua destruição pela morte os devolve à liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual ante as demais. Então, nós temos aqui na Terra, nós classificamos que 3 reinos, né? Depois virou 4, mas ainda é 3. É o reino mineral, vegetal e animal. O animal é dividido em 2, né? Que é o animal irracional e o animal racional. Aí depois de um filósofo aí veio e criou o hominal. Então ficou mineral, vegetal, animal, hominal. São esses os reinos aqui na Terra, né? É por isso tudo que a gente faz. Quando a gente pega a Gênese do Moisés, todo mundo já leu a Gênese, claro, do Moisés, certo? Não. Pois é. É uma boa leitura. É o primeiro livro da Bíblia, né? Como é que é a Gênesis? Vocês já ouviram dizer, pelo menos já ouviram ler, que no princípio era o caos, né? Era uma confusão total. Aí Deus chegou e falou, bom, vamos pôr ordem nesse negócio aqui. Aí falou, faça-se a luz. Começou daí. Aí a luz se fez. A partir daí, quem tiver paciência e coragem, né? Estou falando coragem muito hoje, para pegar a Gênesis de Moisés, a partir do primeiro versículo, primeiro livro, primeiro capítulo, e ler com essa visão, vai descobrir a evolução humana. Nos primeiros versículos da Gênesis, você vai ver Deus fazendo a organização de tudo, da terra, separando terra de água, água doce de água salgada, separando os luzeiros do céu lá, o luzeiro maior, né, que é o sol, os menores, que são as estrelas, a lua, e vai organizando tudo. E vai construindo e dividindo, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e aí vem a vegetação, porque não pode ter vegetação sem água, né? Aí, logo depois da vegetação, vem os animais aquáticos, depois os animais terrestres, que vão lá na selva, vão desenvolvendo, até chegar no 6º dia, quando ele vai fazer o homem, criar o homem. Então, isso é a evolução vamos dizer, da humanidade, do que nós conseguimos conceber aqui, e é a evolução principalmente do princípio espiritual. Porque ele vai passando por todas essas fases até chegar na condição humana. Quando chega na condição humana, é o que ele fala aqui, ó. Entre as diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. Antes de ser espírito, nós éramos princípio inteligente
nesses reinos inferiores. O princípio inteligente que virou o espírito que nós somos hoje, passou pelo animal, pelas diversas espécies de animal, passou lá pela floresta, nas diversas espécies vegetais, né? E diz o Leon Denis que vem lá do mineral. Esse processo de evolução, segundo André Luiz, demora em torno de 1 bilhão e 500 milhões de anos. E a Gênesis resume tudo isso. E a gente está entendendo que, quando fala Deus escolheu a espécie humana para nós, para os humanos, para o espírito com E maiúsculo, é que aqui na condição humana é que nós vamos usar a única diferença que existe de fato entre nós e os animais: a capacidade de raciocinar. É a única real diferença que existe. Fisicamente é tão parecido que existem diversos órgãos de animais que servem para os humanos, né? Muita experiência que é feita para combater as doenças são feitas primeiro nos animais, porque eles têm todos os órgãos que nós temos, e a partir de lá, a experiência dando certo, eles vão começar a experimentar no homem também, fisicamente falando, né? Então, tudo isso aí tem uma ligação muito forte. Isso, gente, é a crença espírita, certo? Se você pegar a explicação católica, por exemplo, para a criação, não tem uma explicação assim. Você pode falar, por quê? Eles vão falar assim, isso é a obra de Deus. Deus criou tudo assim. Não tem explicação, tudo é mistério. São mistérios de Deus. Ok. Então, fica a crença no criacionismo. Tem duas correntes que vivem disputando, né? Há uma certa, vamos chamar de disputa entre as duas: criacionismo e evolucionismo. Então, da origem científica das coisas, o criacionismo ele pode ser também levado para o lado científico e ser aceito o criacionismo em um sentido, né? Mas o evolucionismo também levado para o lado científico, mas com restrições, com uma série de críticas, virou como se um estivesse contradizendo o outro. Para nós, espíritas, é interessante isso, porque nós podemos nos dizer criacionistas, porque nós acreditamos que Deus criou tudo, certo? Mas somos também evolucionistas, porque nós acreditamos. Só deixar. Entenderam? Então, nós podemos dizer, nós somos criacionistas, porque acreditamos que Deus criou tudo. Mas somos evolucionistas, porque acreditamos que tudo evolui, tudo cresce, tudo se envolve, tudo aperfeiçoa. Certo? Então, não precisamos entrar em discussão nenhuma. Nós precisamos entrar na busca da compreensão das coisas. A doutrina espírita não nos propõe crença cega. Claro, a gente acredita nisso. Então, a partir de hoje, você tem que acreditar? Não. Quem se interessar em entender o assunto deve estudar, deve pesquisar, deve buscar os meios de pesquisa, né, que achar mais interessantes, mais confiáveis e comparar. É, inclusive, um conselho que o Kardec dá para a gente estudar ciência, para que a gente veja o que os críticos escrevem em relação à doutrina e em contradição ao que a doutrina traz, né? Mais para frente, que no item 7, vai falar disso, dos contraditores. Então, com isso, nós ficamos totalmente à vontade para pesquisar, para estudar, para deduzir e achar uma lógica desses acontecimentos todos, desses conhecimentos todos, porque isso precisa ser para encontrar a lógica da vida. O que é mais confortável, o que é mais consolador para mim? O que eu, acreditando, me faz melhor? Essa é a proposta. Se você acredita em alguma coisa que não muda nada na sua vida,
né? Aí eu vou mudar de crença. Ok, mude de religião. Mudei de comportamento. Mudei de visão do mundo, da vida. Mudei a minha visão da minha vida. O que que isso me transformou? O que que isso me ajudou? O que que me consolou? O que que me fez me tornar melhor? Nada. Então, ainda não é essa a crença. É preciso buscar alguma que me faça melhorar. Esse é o objetivo da doutrina espírita. E não se coloca como uma verdade absoluta, de forma que a gente tenha que acreditar nisso ou naquilo. Não tem dogma. Não tem verdade pronta e definitiva. Não tem imposição. Não tem obrigação. E não tem proibição de forma alguma. Certo? O que se propõe é que a gente, para aprender, estude. E é o que nós estamos fazendo aqui, né? A alma é um espírito encarnado e o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas: o corpo, ou ser material, semelhante ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E o terceiro, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então, veja, três fatores, né? Três coisas. Corpo físico, palpável, visível. Espírito, invisível, impalpável, né? E entre o espírito e o corpo físico, tem um corpo semimaterial que faz a intermediação entre o corpo físico e o espírito, ou alma, que é chamado de perispírito. Perispírito, que vem do grego, peri é em torno do espírito. Então, é um corpo ainda invisível aos olhos comuns, que envolve o espírito e faz a intermediação entre o corpo físico e o espírito e vice-versa. É como lá o dia que eu fui, uma vez que eu fui ao dentista, né? Fui fazer limpeza, na época eu tinha tártaro, então eu tive que ir no periodontista. Eu fiquei todo feliz que eu sabia o que era periodontista, né? É o dentista que cuida da gengiva. A gengiva que envolve o dente, né? A raiz do dente, pelo menos. Então, o periodontista é o que cuida dessa parte, bacana, né? Também vem do grego isso, né? Então, o perispírito tem esse papel. O perispírito, ele é considerado o ponto principal, o mais importante. O José Herculano Pires fala que a tese fundamental do Livro dos Médiuns é o da existência do perispírito, ou esse corpo espiritual. Porque só através dele vai acontecer a mediunidade e só através dele vai explicar as diversas manifestações que nós chamamos de mediúnica. Então, quando uma pessoa morre, ou desencarna, né? E depois ela é vista por alguém, e isso é fato, é tanta gente que já viu alguém que morreu, fala, eu vi o espírito fulano de tal, certo? Ela viu o perispírito, porque o espírito materializou o perispírito a tal ponto que essa pessoa conseguiu ver. Ou então, se é um médium vidente ou clarividente, ele vai ver o perispírito de uma pessoa, de um espírito, né? Então, por exemplo, eu posso falar que ali naquela cadeira, ali na frente, posso falar? Não, eu não estou vendo, não, tá? Mas eu posso imaginar que pode ter um espírito ali. Então, tem um espírito ali com o seu perispírito. Ele não está sendo visto, pelo menos pela maioria aqui, né? Mas se tiver um médium vidente ou clarividente, ele vai olhar para ali e vai ver esse espírito e vai descrever. Vai falar, tem uma pessoa ali que está usando uma roupa assim, assim, assado, usa o cabelo. Vai descrever a pessoa de tal forma que, se tiver um parente da pessoa, vai saber quem é. Quer dizer, isso é uma experiência assim, já
totalmente confirmadas, que vêm desde o passado, né? Então, tudo isso acontece por causa do perispírito. Quando nós nos comunicamos uns com os outros, encarnados com encarnados, com desencarnados, desencarnados com encarnados, as comunicações espirituais, elas passam pelo perispírito. Então, como que é o processo? O desencarnado, ou seja, que não tem corpo, ele se aproxima do que tem corpo. Os dois têm duas coisas em comum. São espíritas e têm perispírito. Faz a ligação de perispírito com perispírito, pela aproximação, que pode ser chamada também de mental. Nessa aproximação, o desencarnado pensa, e o encarnado, que tem uma sensibilidade mais apurada, ele capta o pensamento do outro e transmite aquele pensamento que foi codificado para ele, mas ele decodifica e passa a mensagem. Isso é mediunidade. Mas no dia a dia, nós olhamos para as pessoas e gostamos ou não, né? Tem pessoa que a gente gosta e tem pessoa que a gente não gosta. Quando gosta, a sintonia, essa ligação, essa vibração que passa pelo corpo espiritual, vai entrar em sintonia com a outra, independente até da distância. E aí haverá uma comunicação vibracional. E isso vai alimentar simpatia se a vibração é boa. Se combina. Pode até ser ruim, mas os dois são. Então aí vai ter simpatia. Porque tem simpatia para o bem e para o mal, né? Quando a vibração de um é ruim e a do outro é boa, vai causar uma certa... Entendeu? Aí você olha para a pessoa assim, não gostei dessa pessoa. A gente fala assim, o meu anjo da guarda não foi com a cara... Né? O anjo da guarda, coitado, né? O anjo da guarda se esforçou para unir os dois, para os dois resolver o problema, né? Aí você fala que é culpa dele. Quando há antipatia de imediato, é um sinal de que nós precisamos consertar isso. Tem alguma coisa que precisa ser trabalhada. Porque se há esse desencontro de vibrações, é o choque de perispírito com perispírito e as vibrações não combinam, então alguém fez mal para alguém. E isso vem lá do passado. Esse entendimento leve é um sinal de que essa é a pessoa de quem precisamos nos aproximar e transformar aquela pequena antipatia em uma amizade, ou pelo menos em um bom entendimento. Então, tudo isso acontece no nosso meio através desse corpo espiritual que nós chamamos de perispírito. Ok? Hoje ninguém quer falar nada, não, né? Não, ninguém falou nada até agora. Ficou claro isso aí, não ficou? O homem tem, assim, duas naturezas. Pelo corpo, ele participa da natureza dos animais, dos quais possui os instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço, ou perispírito, que une corpo e espírito, é uma espécie de invólucro semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. Então, quando a ação de imortalidade da alma está escrita ali, nós estamos da imortal. Então, a alma, o espírito é imortal. O corpo não. Então, o corpo vai passar por esse processo que a gente chama de morte. Mas o espírito com o perispírito vão permanecer vivos. Só vai ser levado à cremação ou a ser enterrado o corpo físico, a parte material grosseira, é o que ele fala aqui, né? A outra parte vai continuar. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós do seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição.
Então, quem entender isso aqui e for ver o momento lá da ressurreição de Jesus, quando ele aparece lá para Maria Madalena, então, ela viu Jesus materializado. Foi uma aparição. Naquele momento ali, o corpo dele já tinha morrido lá na cruz, já tinha sido enterrado lá onde ela foi procurar. E quando ela chegou lá para procurar, não achou, né? Todo mundo lembra disso, né? Lembra? Vocês estavam lá, né? Naturalmente. Né? Eu não sei se eu estava, não. Mas também era só a Madalena que estava. A gente não estava falando, não. Bom, mas ela chega e vê que a pedra estava afastada e que o corpo físico não estava mais lá. Tem uma série de hipóteses sobre o desaparecimento desse corpo. A que eu acho mais simples, mais tranquila, a do Ramatiz, que ele fala o seguinte, que foi espalhado na cidade que precisava o corpo ser arrastado pela cidade para completar a desmoralização. Então, havia já um burburinho de que isso ia acontecer. Então, os discípulos, né, o Pedro, o pessoal lá, o José de Arimateia, que cedeu lá o lugar, se reuniram de madrugada, tiraram o corpo de lá e enterraram num cemitério clandestino. E deixou lá a pedra afastada. Essa hipótese eu acho super tranquilo. Tirou o corpo de lá. Aí, quando a Maria Madalena vai, ela vê Jesus. Então, ela vê Jesus materializado. Era o perispírito que ele estava usando aqui, que ele materializou para aparecer para Maria Madalena, para 2 discípulos lá indo para Emaús. Depois, ele aparece para os outros discípulos. O Tomé, que duvidava de tudo, né? Teve que ver as chagas, teve que tocar. E tudo isso aconteceu, mas não era mais o corpo físico. Quando ele ascendeu aos céus, como se diz, esse corpo que estava materializado para a visão de todos ali presentes, ele se desmaterializou até o ponto de não ficar mais visível. É como se ele fosse desaparecendo gradativamente. Já tivemos várias experiências disso em diversas situações, principalmente nos momentos mais recentes. Né? Então, com Jesus aconteceu isso, com diversos outros aconteceu isso. E acontece até hoje. É o perispírito e o espírito que estão... O espírito materializa seu perispírito ou desmaterializa de acordo com a situação. O espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo etéreo, invisível para nós no seu estado normal, mas que ele pode tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como se verifica nos fenômenos de aparição. Foi o caso que eu falei. O espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que, em certos casos, pode ser apreendido pelos nossos sentidos da vista, da audição e do tato. Mas aí, em casos específicos, vai ser através da mediunidade. Quem tem a mediunidade, quem tem uma sensibilidade mais apurada. Ou é só esperar o dia de desencarnar, né? Daí vai encontrar com um monte de gente desencarnada lá do outro lado. Já pensaram nisso? É bom pensar nisso. Ó, tem 2 coisas que não pode esquecer. Que nós vamos desencarnar, nós vamos virar espírito. Nós já somos, né? Mas vamos virar espírito sem corpo. Já somos. E vamos encontrar com os desencarnados. Tem muita gente que tem medo, né? Pois é, então começa a trabalhar o medo. Porque nós vamos encontrar. É interessante isso, porque às vezes nas reuniões mediúnicas, né, de sob sessão, por exemplo, é muito comum os espíritos virem para a reunião e não sabem que já morreu. Aí uma das técnicas que a gente usa para mostrar para ele que já morreu, às vezes é preciso mostrar, é de pedir para ele olhar em volta. Aí a gente não vê, a gente vê o médium, né? Mas quando pede para olhar em volta, ele olha em volta e fala, tem muita gente aqui. A gente não está vendo, né? Só ele que está.
Tem muita gente aqui, e tem mesmo. A gente pergunta para ele assim, tem alguém conhecido? Sempre eles dizem que tem alguém conhecido, porque quem traz, às vezes, é alguém com quem conviveu e que está junto aqui assistindo, mas que não tinha nem visto ainda. Aí ele olha, às vezes, e fala, tem. Aí começa a surpresa, né? Mas... Aí a gente pergunta, você sabe quem é a pessoa? Sabe o nome? Eu falo, sei. Tipo lá, o seu Antônio. Mas quem é o seu Antônio? O seu Antônio está vivo ainda? Não, ele já morreu há muito tempo. É aí que começa a surpresa e a confirmação. Aí ele vai saber e vai confirmar e vai aceitar que ele está desencarnado e que está convivendo já com os desencarnados e não tinha percebido. Isso, gente, a maioria das pessoas que desencarnam chegam com essa dúvida no plano espiritual. Porque, na verdade, nós não acreditamos ainda que vamos desencarnar. Há uma sensação assim, de que alguma coisa vai acontecer e que a gente não vai. Que só esse pessoal foi, mas vai. A gente vai. Isso faz parte do processo da evolução, faz parte da transformação da humanidade e a nossa transformação. Então, vai acontecer. Não é fazer terror, porque não falamos de morte como ato de terror, nem como destruição, nem como uma coisa assustadora. Nós falamos de morte como desencarnação. Você vai, tá? Do jeito que eu vou tirar essa roupa e um dia vou doar, vou fazer alguma coisa, pôr fogo, de repente, jogar fora, um dia eu vou tirar esse corpo e vou entregar ele para algum lugar lá. Não sei o que a pessoa vai fazer com ele, não. Um dia eu vou entregar esse corpo. Nós vamos, só eu não. Todos nós vamos entregar esse corpo. E nós precisamos aprender a entregar esse corpo. A devolver. Ele foi super útil. Um dia desse, inclusive, eu vi uma pessoa falando, já que eu vou morrer, então, que meu corpo vai ser queimado ou enterrado, então a gente tem que aproveitar aqui, né? E deitar e rolar, você tem que ficar cuidando do corpo, porque você tem que fazer exercício aí, sacrifício todo, né? Para ficar saradão aí, né? Não pode beber, não pode fumar, não pode isso, pode aquilo, pode aquilo outro. Um dia eu ouvi uma conversa dessa. A minha sugestão é: faça tudo para estar com o corpo saradão, perfeito, saudável, para ter aquela morte que todo mundo fala, não, que ele morreu assim. Porque isso vai ser aquela pessoa que deu um probleminha lá e caiu e morreu. Por quê? Viveu bem a vida, cuidou do corpo, automaticamente se cuidou espiritualmente. Quem se cuida espiritualmente e entrega um corpo saudável, vai chegando na vida espiritual saudável. Então, essa que vai ser a vantagem. Então, vale a pena nós tomarmos todos esses cuidados, inclusive o cuidado da preparação, para não ser surpreendido quando acontecer. Né? Oi. Você está falando justamente dois espíritos, né, na Terra, eles desencarnaram, não sabiam que tinha encarnado. Então, essa situação toda dele encontrar. Ele foge do hospital, né, lá no plano, mas achando que estava no físico. Aí ele encontra, né, com os espíritos, que achava que estava encontrando com os seres humanos. Então, retrata tudo assim, essa situação que ocorre numa comunhão, né? Isso. E com esse livro. A grande maioria das pessoas que morrem aqui, e não é pouco, não, todo dia, né? Essa contagem do Covid deu uma ideia da quantidade de gente que morre por dia. Né? Eu não acho que foi muito longe daquilo, não. Eu nunca tinha visto nenhuma estatística contando quantas pessoas morrem todo dia em diversos lugares. Então, como não tinha, pelo menos eu nunca vi uma estatística assim, com o Covid fizeram. E eu não acredito que é muito longe, pode ter aumentado um pouco.
mas é uma quantidade muito grande de pessoas que desencarnam e que reencarnam todos os dias. Se a gente considerar que 1000 pessoas desencarnam por dia numa determinada região e fizer um percentual, será quanto por cento, ou seja, quantas pessoas em 1000 que chegaria tranquilamente e conscientemente no plano espiritual? Se essa laje caísse, se quer gesso, foi laje mesmo. Então, faz de conta. Essa laje aqui é pesadíssima. Se ela cair aqui agora, não vai escapar ninguém. Tá? Se ela caísse aqui agora, nós estamos falando do assunto, né? E todos nós aqui desencarnássemos, será quantos de nós teria consciência disso? Teria tranquilidade para imediatamente levantar, largar o corpo deitado lá e ver quem está precisando de ajuda? Quantos de nós faria isso? Entendeu? Então, o que seria o ideal? Exatamente isso. Desencarnou, ver onde está, quem está à sua volta e ver se você pode continuar ajudando de alguma forma. Isso é o ideal. Mas se ficou em dúvida, ore, converse com Deus, se acalme, se tranquilize, dentro do possível, mas treine isso até chegar. Eu não estou dizendo que ninguém vai morrer hoje, não, hein? E se morrer, não vem puxar meu pé também, não, que eu não sei de nada. Tá? Então, mas para a gente pensar sobre isso, fazer uma oração com tranquilidade, tem aqueles testes que a gente fala. Você quer falar, João? Quando a gente essa realidade. Isso. Vai ser mais tranquilo, exatamente. Então, os mais tranquilos, não é que o plano espiritual está preocupado em estar tranquilo ou não está tranquilo, não. É porque, para ser ajudado, quem estiver tranquilo vai ficar mais fácil ser ajudado. Só isso. E ser ajudado, dela falou muito que todo mundo precisa de ajuda, a gente vai continuar precisando de ajuda, principalmente se não se preparar. Mas, como todo mundo precisa de ajuda, se de um lado tem gente que precisa de ajuda, de outro lado tem gente que pode ajudar. Você ajuda em um aspecto e outro te ajuda em outro aspecto. É assim a dinâmica da vida, não é? Então, se prepara para ajudar. Em que eu posso ajudar? Em qualquer coisa. Ajude de alguma forma. Se predisponha a ajudar. E se predisponha a aceitar ajuda, se for o caso. Né? Isso é para o dia a dia, para a vida, para agora. A gente começa a treinar isso já, começando a observar as pessoas que estão à nossa volta, quem está precisando de ajuda, quem está precisando de uma palavra de consolo, quem está precisando de um bom dia, de boa tarde, boa noite. Né? Tudo isso faz parte da nossa preparação, não para morrer, mas para viver, para continuar vivendo bem e melhorando cada vez mais. Essa é a proposta. Esse é o chamamento que nós estamos precisando. Começar a viver bem aqui, para continuar vivendo bem depois que morrer. É meio esquisito, né? Mas é exatamente isso. Você vive bem aqui agora e continua vivendo bem depois que morrer, depois que desencarnar. Certo? Sim? Meu esposo sofreu um acidente e eu saí tão rápido do carro, eu achei que eu tinha desencarnado. E saí em prol de todo mundo. A esposa tinha um outro carro, mas foi ocupante, né? Eu saí para correr, socorrer todo mundo. E eu estou lá, fico andando. Será que eu morri? Aí eu esqueci do meu marido, né? Eu olhei e saí e falei, gente, eu tinha que socorrer aquele, mas esqueci dele, então foi socorreu, tá bom. Né? É melhor que não socorrer ninguém. Então, nós vamos parar por aqui. Então, o espírito não é, portanto, um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, definido, que em certos casos pode ser apreendido pelos nossos sentidos, da vista, da audição
e do tato. Na próxima semana, a gente continua a outra parte. Convido todos vocês para continuar, para nós continuarmos lendo o Livro dos Espíritos, estudando as partes, né, que ficaram um pouco confusas, e, principalmente, construindo um momento bom, um momento de boas vibrações, de bons sentimentos, de contato com o plano espiritual. Porque num momento desse, num ambiente onde nós estamos com os pensamentos bons, tranquilos, nós estamos em contato com o plano espiritual. Esse contato traz energias de lá para cá e nos apoia com tranquilidade, porque nós estamos em boa sintonia. Então, é importante que a gente participe, que a gente faça alguma coisa nesse sentido, né? Para que nós possamos nos tranquilizar, nos harmonizar com o universo e fazer a nossa vida ficar mais tranquila e até mais agradável, né? Nós vamos fazer a oração final